pessoal. Bom, hoje eu já vou numa mais uma entrevista profissional. É um contato que eu consegui, que eu fiz, e aí eu vou conversar com ele, tomar um café com ele, conversar com ele. Bom, gente, desafios, né? No domingo eu vivi aquela experiência, né, do curso de tiro esportivo, que vocês viram, né, que foi um desafio, foi uma quebra, né, de preconceitos que eu tinha, né? E a gente está sempre quebrando preconceitos e a gente tem que estar sempre aberta a rever alguns conceitos. Então foi muito divertido no domingo. Eu fui fazer uma reportagem, né, sobre o tiro esportivo e eu fui vivenciar a experiência de fazer o tiro esportivo. Eu gostei bastante e eu até tô com vontade de fazer mesmo, né, de ter como um hobby, né, de vez em quando, né, ir lá e dar uns tiros, né, assim, né, nos alvos, aqueles bonecos, né. Porque foi uma experiência muito interessante. Eu fui fazer uma reportagem e eu gosto de vivenciar as reportagens que eu faço, né? Eu experimento. Eu acho que o repórter, ele tem que vivenciar, né, o tema, ele tem que vivenciar. É claro, não são todos os temas que dá para você vivenciar, mas alguns são bem legais você vivenciar, né? Porque é muito diferente você escrever sobre algo que você vivenciou ou você fazer uma matéria assim, né? À distância. E então eu vou falar um pouco sobre isso hoje, gente. Hoje eu vou falar sobre os temas, né? Que o jornalista e o repórter pode trabalhar, né? Porque os temas estão no dia a dia, né? Os temas, sobre pauta, sobre assuntos. Bom, eu acho o seguinte, o jornalista, ele tem que estar no meio, né, das pessoas, sempre em contato, né, com a comunidade, porque as melhores pautas, elas surgem assim, de uma conversa, né, num trem, sei lá, uma conversa com o vizinho, ou de observações que você faça. Vamos supor, você está andando de trem, aí você observa alguma coisa interessante. Então, assim, o jornalista, ele é um pauteiro, né? Eterno. Porque o sucesso da matéria dele, né, do texto dele, depende muito também de uma boa escolha, né? Da escolha de um bom tema, né? Um tema diferente, um tema que tenha interesse para o público e que tenha alguma utilidade para as pessoas, né? As pessoas gostam também muito de curiosidades, saber como outras pessoas vivem, e matérias sociais são matérias que são, assim, bem interessantes, bem, assim, sedutoras. Eu como jornalista, eu sou jornalista 24 horas, né? Porque você está em contato com muitos temas, né, no seu dia a dia, mesmo quando você está pesquisando na internet, quando você está em casa, até quando você está dormindo, você está tendo ideias, né? Então, uma coisa que eu acho que funciona bem é você anotando, né? Mesmo assim, aquelas ideias mais assim, que você faz um julgamento, daí começa a censurar, não, essa ideia é chata. Depende, né, da maneira com que você vai tratar o assunto. Porque um assunto, ele pode ter vários enfoques, né? Você pode, de repente, às vezes um assunto banal, bobo, você pode começar a pesquisar esse assunto e você descobrir coisas interessantes nele, que podem dar uma matéria, né? Então, a primeira coisa né, que um jornalista tem que ter é uma ideia, uma pauta. Né? A primeira coisa é uma das partes mais importantes da matéria. É você descobrir um assunto interessante, relevante e, se possível, dar um foco diferenciado para ele. Eu, como a vida inteira fui autônoma e vivi de pautas, então eu sempre tento ver um assunto de uma maneira diferenciada.
Porque as pessoas falam que tudo já foi escrito. Pode até ser que tudo já tenha sido escrito, mas mas uma pessoa sempre vai escrever de uma maneira diferente sobre o mesmo assunto, né? Então, mesmo independente do assunto ter sido já focado, a pessoa sempre cada jornalista vai escrever de uma forma, porque ele tem uma formação diferente, uma visão. Então nunca um assunto vai ser escrito da mesma maneira. Então eu acho que todos os assuntos são sempre novos, mesmo aqueles que já foram escritos exaustivamente. Então a primeira coisa que um jornalista tem que ter, né, para desenvolver uma matéria boa, é um assunto, é um tema interessante. Os temas estão na vida, né? Está no livro que você lê, numa matéria que você lê, né, na internet, no seu dia a dia. Os melhores assuntos estão no mundo, na vida, né? No seu dia a dia. Quando você pega um trem, você pega um metrô. Isso que eu falo, o jornalista ele tem que estar em contato com as pessoas. Ele não dá para ele estar fechado numa redação, né? O lugar do jornalista é na rua. Na rua, em contato com as pessoas, pesquisando. Então, depois que você encontrou um assunto interessante, aí você vai começar a fazer a apuração desse assunto. Porque para confeccionar uma matéria, tem as fases, tem o passo a passo. Então, você vai construindo essa matéria em partes. Então, aí você vai fazer a apuração desse assunto, você vai ver o que existe de pesquisas, você vai fechar esse assunto, né? Porque o tema é abrangente e você vai ter que fazer um recorte desse tema. Quanto mais recortado o tema, melhor, né? Quanto mais fechado o tema, melhor. Inclusive para você trabalhar a ideia do marketing digital, do SEO, né? Das palavras-chave. Quanto mais fechado, mais recortado, melhor. Melhor para você trabalhar a questão do marketing digital, das palavras-chave, né? Porque existe aquele tema abrangente, que se não me engano a gente chama no marketing digital de cauda longa. E aí, dentro desse tema abrangente, você tem subtemas, né? Então você fecha o tema, aí seriam os enfoques, né? Que você pode dar dentro desse tema abrangente. Então, assim, você tem que ter um tema fechado. Depois disso, sim, você vai fazer a apuração do tema, que é descobrir quais pesquisas existem sobre esse tema, o que já foi feito sobre esse tema, o que já foi escrito sobre esse tema. Aí você vai estruturar, né? Você vai estruturar a confecção dessa matéria. Você vai fazer um planejamento. Então aí você vai pesquisar as fontes, quais são as fontes dessa matéria, quer dizer, quais são os especialistas que você vai entrevistar dessa matéria. Aí você vai fazer a pesquisa do assunto. É importante que você tenha fontes boas, né? Fontes boas. Os personagens da sua matéria, eles têm que ter peso. Você tem que sempre ter bons especialistas e vários personagens. As pessoas gostam muito de se ver na matéria, né? Então é muito importante o personagem para a matéria. Porque as pessoas querem se identificar, elas querem saber o que as outras pessoas estão fazendo, lendo, ou como estão vivendo. Matérias com personagens é algo que chama muito atenção, eu já observei pela minha experiência. Inclusive nos blogs eu percebo isso, né? Que os personagens, eles chamam muito mais atenção do que os especialistas. As pessoas querem
ver, ler história de outras pessoas, né? Então é isso, gente. Bom, eu acho que hoje esse é o assunto. No próximo programa eu vou falar de outras partes das matérias e como você desenvolve uma matéria. E também eu vou sempre estar falando um pouquinho do marketing digital, produção de conteúdo para a web, porque é algo que a gente vai ter que o jornalista tem que fazer. A gente sempre fez isso, mas agora é algo mais assim, objetivo, tá? É mais consciente. Então é isso, gente.